presença do Senhor? Amém. Então diz para o teu irmão, meu irmão, nosso Deus é Deus de detalhe. Não perca tempo. Observe os detalhes. Louvado seja Deus. Deus é bom e trabalha direitinho. Louvado seja Deus por esse dia, por essa noite, por esse frio. Pense numa pessoa que gosta. Eu já durmo com edredom o ano todo. Eu gosto do frio. Porque no frio, irmã Milena, a gente se veste melhor. Também acho, concordo. Será que eu trouxe meus óculos? Não sei. Observe para mim, por favor. Eu gostaria de saber, alguém gostaria de contar um testemunho nessa noite? Eu tenho um Deus que não vai deixar. Alguém que gostaria de contar um testemunho nesta noite? Ainda não. Alguém? Um dos milagres de Deus já que eu pedi, eu poderia ter pedido um bocado, profissional, executivo, para ganhar um bocado de dinheiro, mas eu pedi uma coisa que foi para o Senhor, nesses dias, um dos pedidos que eu fiz, o Senhor já atendeu, que foi assim, Ele nos ajudar a quitar parte desse terreno. Então Deus já nos concedeu, e eu peço à igreja, se está acontecendo na sua vida, conte, porque outras pessoas precisam ser abençoadas, outras pessoas precisam ser alcançadas no seu testemunho de vida na presença do Todo-Poderoso. E eu sempre digo que a melhor pregação é aquilo que Deus fez com a sua vida, é o milagre que Deus fez com a sua vida. E eu quero te dizer que Deus não tem parado de trabalhar, Ele tem trabalhado, e nós só precisamos observar os detalhes. Muitas das vezes, para nós que já aconteceu um milagre, é qualquer coisinha. Mas para muitos que a gente para e conta, eu vou te dizer, é algo que as pessoas dizem assim, ainda acontece isso, independente do que você possa pensar, ou de onde pode vir, Deus opera o milagre. E muitas das vezes nós oramos e pedimos a Deus algo, Deus nos concede, e a gente continua murmurando. E é terrível alguns depoimentos que nós ouvimos de algumas pessoas. Às vezes a gente tem que falar mesmo, sabe por quê? Porque se tiver para acontecer com a gente dá um freio. E se tiver acontecendo com a gente precisa arrancar das nossas vidas. Às vezes a gente pede a Deus, ora a missionária Adriana, Deus concede a bênção, Deus concede a vitória, e muitas das vezes nós estamos murmurando. Pediu tanto a Deus para aquilo acontecer, e agora que está acontecendo, não está sabendo administrar, está murmurando, está falando que queria, porque está desse jeito, ainda eu queria algo melhor. Tem pessoas, pastora Maria, se ganhasse 10 mil reais, ainda a coisa não estava boa. Sempre vai estar reclamando. Vocês sabem onde está o problema? Na alma. Quem precisa ser tratado é a alma. Por quê? Porque muitas das vezes as coisas estão acontecendo, Deus está manifestando a sua graça, e muitas das vezes nós não estamos observando. Então, se estiver acontecendo conosco ou com alguém ao nosso redor, chama essa pessoa no cantinho e diz para ele, meu irmão, para com isso. Porque acaba se tornando uma ferida, e uma ferida mal tratada, ela pode gerar um câncer. E esse câncer pode amputar alguns membros. E o Senhor nos chamou como cabeça e não como cauda. Faz parte da mensagem que você vai pregar, bispo? Não. É porque esses dias eu me deparei com algumas situações e eu observo que as pessoas já estão tendo aquilo ali na mão e elas não estão sabendo administrar. Não é por causa do financeiro, não é por causa da condição que está, mas é por causa que a pessoa não está preparada ainda para estar recebendo aquilo. Então,
aquilo que você vai pedir a Deus nesses últimos dias, peça a Deus antes habilidades para você administrar, para que quando a bênção chegar às tuas mãos, você saber administrar e não jogar fora. Eu lembro que na nossa caminhada de fé acontecem alguns eventos e nós podemos observar as pessoas que nasceram junto conosco na fé, pastor Isaías. Muitos hoje que eu encontro, eles estão afastados do Evangelho. Será que foi porque não tiveram, Rose, as mesmas oportunidades? Tiveram, ou talvez, criou, tiveram as oportunidades, mas não souberam. Casaram e não permaneceram casados, pastor Bispo Flávio. Muitos, isso são mais ou menos umas 5 ou 6 ou 7 pessoas nessas condições. Então nós precisamos saber que o nosso Deus é fiel e aquilo que eu e você pede a Deus, Ele é fiel para nos conceder. E nem tudo aquilo que está dando certo nas nossas vidas é permissão de Deus. E por que está acontecendo, bispo? Porque muitas das vezes a gente age com as nossas próprias forças para tentar proporcionar as coisas, pode até beneficiar os outros, mas não está agradando a Deus. E como saber disso, bispo? É descansar em Deus. Para não fazer as coisas no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E eu creio que Deus, Ele está assim a cada dia nos moldando. Deus a cada dia está nos lapidando, porque algo novo Ele está fazendo já. Ele já está fazendo esse algo novo nas nossas vidas, sabe? Então nós precisamos nos adequar, a gente precisamos saber o ambiente que nós estamos e começarmos a buscar e nos preparar para os grandes que Deus tem para fazer nas nossas vidas. A Bíblia diz assim, que Ele não põe vinho novo em odres velhos. Então se prepare para o novo de Deus, mas também prepare sua alma, prepare o espírito, prepare o seu espírito para que o Espírito de Deus vai fazer com as nossas vidas. Amém? Vamos orar a Deus nesse momento. Santo Deus e eterno Pai, Senhor de toda a glória, Tu és bem-vindo entre nós, Senhor. Tu és bem-vindo em nossa casa, em nossa família. Tu és bem-vindo em nossa empresa. Tu és bem-vindo, Pai, nos nossos negócios. Tu és bem-vindo, meu Pai, porque nós sabemos que onde Tu estás, meu Deus, há novidade de vida. E nesta noite, meu Pai, meus irmãos e minhas irmãs estão aqui reunidos, meu Deus, porque quero ouvir algo novo através da Tua palavra, meu Pai. E eu creio, meu Pai, que o culto, meu Pai, só vai ser bom, meu Pai, porque nós nos preparamos antes, meu Deus, para esse culto acontecer, meu Pai. Meu Deus, esse culto só vai ser diferente, meu Pai, se nós nos prepararmos, meu Deus, para o que está, Deus, por vir através da Tua palavra para as nossas vidas. Deus, eu apresento cada vida aqui nesta noite, meu Pai. Eu apresento, Deus, cada coração. Eu apresento cada família aqui diante da Tua presença. Deus, como a Tua filha falou, há momentos que nós passamos por momentos difíceis em nossas vidas, mas nós temos que suportar, meu Pai, porque quem prometeu foi o Senhor, meu Pai, e é o Senhor, meu Pai, que vai cumprir também, meu Pai. Por isso, Pai, nós queremos colocar diante de Ti, meu Pai, as nossas vidas e Te pedir, meu Pai, nos endireite em Tua presença, meu Pai. Ainda que venha doer a nossa carne, meu Pai, ainda, meu Pai, que venha causar desconforto, meu Pai, mas se for para a Tua glória, meu Pai, que o Senhor venha arrancar de nós tudo aquilo que não Te louva e que não Te glorifica, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar diante de Ti cada departamento desse ministério. Eu quero colocar, meu Pai, os jovens. Eu quero colocar os diáconos, meu Pai, os missionários, as intercessoras. Eu quero colocar diante de Ti, meu Pai, cada propósito que os Teus filhos e as Tuas filhas, meu Pai, apresentaram diante de Ti, meu Pai. A Tua palavra diz, meu Deus, não façais nada nem por contenda e nem por vanglória, meu Pai, mas o que nós temos que fazer, meu Pai, temos que ser feito para a Tua glória, meu Pai. Por isso, meu Pai, toma a primazia deste culto nas Tuas mãos, meu Pai. Deus, toma os nossos corações, meu Pai. Deus, vai limpando, meu Pai, vai sarando. Deus, vai transformando, meu Deus, porque grandes coisas Tu tem para fazer, meu Pai, e não há espaço nos nossos corações, meu Deus, para aquilo que não Te louva e não Te glorifica, meu Pai. Por isso, nesta noite, meu Pai, vem falar conosco através da Tua palavra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que os amados abrissem a palavra do Senhor no livro de João, o Evangelho, capítulo 20. Eu poderia ter escolhido Mateus 28, verso 1, Marcos 16, de 1 ao 8, e Lucas 24, do 1 ao 12.
mas eu preferi ficar com João 20, do verso 1 em diante. E eu preferi escolher o Evangelho de João, porque ele traz um detalhe melhor sobre essa história. A palavra do Senhor diz que, e nós já ouvimos bastante, que João era o discípulo amado do Senhor. Cada discípulo tinha um temperamento, mas que o alvo era Cristo, que o alvo era a presença de Deus, e que essa presença ela venha a ser constante em nossas vidas, que nós não venhamos perder tempo com as coisas que não vai glorificar o Senhor. Todos acharam? Louvado seja Deus. E diz assim a palavra do Senhor, que fala sobre a ressurreição. E diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foi ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Diga, não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis, e que o lenço que tinha estado sobre a cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegou primeiro ao sepulcro e viu e creu. Diga, creu. Porque ainda não sabia a Escritura, que dizia que é necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornou, pois, os discípulos para casa. Diga, para casa. Maria Madalena e Maria estava chorando fora, junto do sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco, assentado onde jaz o corpo de Jesus, a uma cabeceira e outro aos pés. E disse-lhe eles: mulher, por que choras? E eles disse: porque levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. E tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. E disse-lhe: mulher, por que choras? Quem buscais? E ela, cuidando que era o hortelã ou o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde puseste, e eu o levarei. E disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse: Raboni, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me detenha, porque ainda não subi para o meu Pai, mas vai para meus irmãos e diz-lhes que eu subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou ao seu discípulo. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que eles disse isso. Diga: Senhor, me abençoe com a tua palavra, que é uma bênção e eu não posso viver sem ela. E nós vimos nessa história que os 4 evangelhos, os 5 evangelistas, que é os 4 evangelistas, eles contam a mesma história e cada um conta ela de uma forma diferente, mas que João, ele foi mais detalhado do que todos eles. E nós podemos observar aqui, e eu quero falar nessa noite, que a gente não pode perder tempo e nós precisamos olhar com o olho espirituais. Nós podemos observar que esses homens, eles estavam no mesmo cenário, vendo as mesmas coisas. Cada um viu em um momento diferente, pastor Isaías, mas cada um teve uma visão diferente daquela situação.
E muitas das vezes acontece conosco, na nossa caminhada de fé, nós estamos recebendo da mesma água, nós estamos comendo da mesma comida, mas muitas vezes nós não observamos detalhe. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos observar os detalhes que estão acontecendo nesses últimos dias com as nossas vidas, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que crê, e a palavra do Senhor diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitos às vezes demoram para tomar posse daquilo que já foi determinado. Muitos demoram em tomar posse de uma cura, uma libertação, uma transformação. Muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, da nossa forma, e as coisas não acontecem como nós esperamos. Mas nós precisamos tão somente confiar no Senhor, porque o Senhor todo o tempo, o Senhor Jesus em todo o tempo que estava com o discípulo, ele não disse que o reino dele era daqui terreno, missionária Juliana. Ele disse que o reino dele era celestial e queria chegar a hora que ele ia subir. Mas muitas das vezes, quando nós estamos na bonança, quando nós estamos, Aguinaldo, tendo um momento, sabe, de glória, muitas das vezes nós não nos preocupamos com o que vai acontecer amanhã. Eu estou com crédito no comércio, eu vou comprar, eu vou ali fazer, vou acontecer. Mas a gente tem que entender que vai chegar o momento das consequências e vai chegar o momento que vai chegar a fatura do cartão de crédito para pagar. E às vezes, Milena, nós não podemos abusar da liberdade que temos. E o discípulo estava com o seu mestre, e todos os dias eles avisavam desses adventos. Eles estavam preparando os discípulos para esse momento. E quero te dizer que esses homens aqui e essas mulheres, eles estavam perplexos e desesperados, porque o mestre deles tinha morrido. Mas se eles tivessem observado o detalhe lá atrás, eles iriam saber que Jesus disse: ó, eu vou morrer e ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Muitas das vezes, quando nós não observamos o detalhe, nós nos desesperamos. É o que muito tem acontecido nos últimos dias no meio da igreja do Senhor na face da terra. Muitos têm se desesperado, muitas das vezes, com as má notícias, com as propostas que às vezes não sabem se é de Deus ou se não é. Ah, bispo, e como saber? É descansar que Deus fala. Às vezes nós estamos andando junto de pessoas boas, mas a gente não está absorvendo aquilo que deveremos absorver. E nós precisamos absorver, porque lá na frente, missionária Juliana, nós vamos precisar. A palavra do Senhor fala lá no livro de Efésios, que a gente tem que se preparar para os dias que muitas das vezes é mal. E esse dia mal ele vai chegar na vida de todo ser humano, mas às vezes a gente não quer aceitar. Às vezes a gente não quer, sabe, receber aquilo. Às vezes a gente sabe que a gente tem uma mãe, que a gente tem um pai que já está numa certa idade. A gente tem que se preparar, mas a gente nunca se prepara para quando alguém vai morrer. Não, a gente não se prepara não. Ou a gente não cuida, Jó. Muitas das vezes nós não cuidamos. Aí na hora que a pessoa está lá morta, aquele desespero, aquela mal dá vontade de pegar, eu dou um cara de murro na cara, para tomar vergonha na cara. Se você observar essas pessoas que mais gritam no funeral, foi a que menos ajudou e morre, e a pessoa não pediu perdão. A pessoa dessa sepultura teve o tempo todo para pedir perdão. Aí está ali chorando com sentimento de culpa, não de porque gostava, pastora Marilene. Quem mais grita, pode observar, quem mais grita de funeral, não deixa aí não, deixa aqui. São esses escandalosos que tem o tempo todo para pedir perdão, que tem o tempo todo para cuidar do pai e da mãe, e muitas das vezes nos cuida. E quero te dizer, Jesus sentiu essas coisas no meio dos discípulos, sentiu, pastor Isaías. Porque ele falava, ele profetizava, ele pregava, ele falava das coisas que iriam acontecer, e eles estavam dispersos. Mesmo João sendo o discípulo amado do Senhor, ele passou por tudo isso aí. Jesus passou por tudo isso aí. Jesus sentiu na carne dele, sentiu, sabe, os momentos das aflições dele, e ele nem sempre teve um discípulo próximo dele. E nós vemos nesse grande advento aqui que a mulher vem, não sai da porta do sepulcro, ela fica ali o tempo todo. Pedro vem correndo, João chega primeiro, olha, vê os lençóis, olha, mas não entende. Da primeira vez, eles não entenderam. Pedro olha, entra. Talvez foi o discípulo que deu mais trabalho a Jesus. Foi o discípulo que mais causou, sabe, momentos difíceis na vida de Jesus. Mas mesmo assim, Jesus teve paciência com Pedro.
E ele entra, observa o cenário, vê o lençol, e ele consegue ver o lenço que cobria a face do Senhor, dobrado à parte, cuidadosamente. E o que é, bispo, que esse lenço quer dizer? Eu fui procurar, que eu fiquei curioso quando eu estava meditando nesse texto, e eu falei que algumas pessoas, por favor, que meditassem, porque quando Deus revela algo através da palavra para a gente, é algo interessante. Você vê Deus tratando nos mínimos detalhes, aquilo que Ele quer falar conosco. Aí eu fui observar, e na cultura hebraica, o Senhor, Ele tinha um servo dele, que colocava a mesa. E no meio dessa mesa toda bonitinha, tinha lá o lenço para o cidadão, depois que fizesse as refeições, Bia, ele fazia a limpeza da boca, e provavelmente, Juliana, não tinha talher. Ou se tinha talher, eu não sei, eu não fui lá nesse detalhe. Mas provavelmente não tinha talher, porque ele tinha que limpar os dedos e limpar a barba, porque judeu tem barba, né? Então, aquele cidadão ali, a mesa era colocada, e o lenço, com certeza absoluta, fazia parte daquela composição daquela mesa. E pesquisando, a gente observa, e alguns historiadores mostram, que o lenço, aquele lenço dobrado, se o mestre, se como é que se diz, o servo, ele ficava observando a refeição, e no momento que o cidadão estava fazendo a refeição, ele diria que a refeição dele teria terminado se pegasse o lenço, fizesse a limpeza e deixasse lá embolado. Mas se o lenço continuasse dobrado, o servo tinha que ficar aguardando até o momento em que aquela mesa poderia ser tirada. E o que foi que eu aprendi com isso? Que Jesus está voltando. Aquele lenço dobrado, na cabeceira, ele quis dizer para aquele discípulo que ele ainda não tinha ido. Então o que eu quero dizer para a igreja nessa noite, Jesus está voltando. Ele prometeu que Ele vai voltar. E é nisso que nós temos que nos apegar nos últimos dias. Não olhe para as notícias que estão no norte, no sul, no leste e no oeste, porque essas coisas vão passar, mas a promessa de Deus para as nossas vidas, ela vai se cumprir. E que o nosso Deus, Milena, é Deus de detalhe, Ele trabalha da melhor forma possível para que eu não fique desamparado. Ele diz, ó, que jamais viu o justo desamparado e a sua descendência mendigar o pão. Então, em todo o tempo, pastora Marilene, Jesus advertiu aquele discípulo. A Bíblia diz que os sinais seguirão os que crê, mas muitas das vezes o sinal estava acontecendo e aquele discípulo não estava vendo. E muitas das vezes a gente deixa de crer porque nós não observamos os sinais. A gente sabe os tempos, as estações, que vai chover, que vai fazer sol, que vai fazer frio, que é o tempo bom, que tem a lua boa para plantar batata, que tem isso, que tem aquilo. Tudo isso a gente estuda. Mas quando é para discernir as coisas de Deus, nós temos uma dificuldade terrível. Sabe por quê? Porque nós não estamos se atendo aos detalhes. E nós precisamos nos ater aos detalhes, porque é nos detalhes que Deus quer trabalhar em nossas vidas. Não é na muita força, não é no muito dinheiro, não é no momento que a gente quer, é no momento que Deus quer. E tem muitos abortos acontecendo no meio do povo de Deus. Sabe por quê? Porque a pessoa quer fazer antes do tempo. A Bíblia diz que há um tempo determinado para todas as coisas em nossas vidas. Há um tempo determinado e tem pessoas querendo colocar o carro na frente dos bois, vai dar problema. E uma criança, quando ela nasce prematura, ela corre o risco de ficar no hospital algum tempo. E a mãe fica naquele maior sofrimento, porque aquela criança, ela está ali, o bebê nasceu e ela não pode levar para casa. Por quê? Porque o bebê nasceu prematuro. E tem muitos crentes que estão prematuros e que a gente precisa acordar. O senhor está falando da igreja local, bispo? Eu estou falando da igreja em geral. Tem muita gente querendo fazer antes do tempo. Tem muita gente querendo aparecer antes do tempo. E eu contei uma história para vocês aqui de um grande pregador. Na verdade é um coach. O que é um coach, bispo? É aquele cabra motivacional que faz um bocado de gente rir, que faz um bocado daquela pregação bonita. Mas eu quero te dizer, não tem igreja. E eu quero ver o cabra ser bom quando ele tem uma igreja. Eu quero ver o cabra bom quando ele tem uma igreja, que ele tem ali, ó, ele monta ali no avião, vai para os Estados Unidos, vai para a China, vai para um bocado de canto aí, mas ele não tem uma igreja para ele administrar. Ele só prega. E é muito fácil, Tiago, só pregar. Porque eu posso pegar a mesma mensagem aqui 10 vezes, em 10 lugares diferentes, para 10 pessoas ou milhares de pessoas
diferente. Mas quando a gente se achega, como Jesus esteve ali com aquele discípulo durante 3 anos, que ele viu aqueles homens ali, ele mostrando, ele explicando a situação, tudo o que ia acontecer, e muitos estavam dispersos. Muitos estavam dispersos porque eles tinham, meu irmão, tudo que eles queriam próximo dele, ao alcance dele, todas as perguntas que o discípulo fazia, Jesus respondia. Tinha algumas que ele demorava para responder, mas ele respondia. E quero te dizer, hoje nós temos a faca e o queijo na mão, e a gente precisa se alimentar da palavra de Deus. Porque tem muitas coisas que estão acontecendo, que tem muitas coisas, pessoas que estão perturbadas, não é porque não tem a palavra, não é porque não está buscando a palavra. Porque quando nós nos alimentamos da palavra, nós somos cheios da graça de Deus. Sabe por que os sinais não estão acontecendo nas nossas vidas? Sabe por que coxo não está andando, mudo não está falando? Porque os crentes, muitas das vezes, nos últimos dias, tem sido uma vergonha. Tem sido uma vergonha. E nós precisamos colocar a nossa casa em ordem, se nós quisermos ouvir a voz de Deus. Foi como eu falei para vocês, nem sempre tudo que a gente está fazendo, Tiago, que está dando certo, tem a aprovação de Deus. Muitas das vezes a gente está usando as nossas próprias forças. Muitas das vezes nós estamos tomando dinheiro na mão do agiota emprestado para poder fazer bonito. E lá na frente vem o resultado. Então a gente precisa plantar hoje para a gente colher amanhã. Mas queira colher uma semente do Deus Todo-Poderoso em nossas vidas. A Bíblia diz que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E muitas das vezes nós nos metemos diante de situações das quais lá na frente vem as consequências. Quando o cidadão doou 50 mil, eu estava precisando. Eu poderia muito bem dizer, não, vou ficar com 10 mil e pagar 40 mil a Fernanda e a igreja depois paga o resto. Mas foi um propósito de Deus e nós queremos quitar. Nós não se importamos, eu estava falando para o irmão Carlos, nós não se importamos que Elias está pagando o carro, ficou apertado para Elias pagar o carro. Mas a gente não ficou reclamando, não. A gente simplesmente falou, não, é para fazer a obra do Senhor, nós vamos fazer. E não estamos reclamando não, para a glória de Deus, e Deus está operando. Deus está manifestando a graça do Senhor. A igreja local tem trabalhado para a glória de Deus. A igreja tem se movimentado para a glória de Deus. Nós só não podemos parar, Juliana, com esse vento que está soprando. Nós temos que nos beneficiar com esse vento que está soprando. Pode estar sendo ruim para alguns, mas nós temos que beneficiar-se com esse vento que está soprando ao nosso favor. Sabe por quê? Porque é nesse momento que a gente começamos a ver. Depois que o discípulo parte, vai embora para casa novamente com medo. A verdade é essa, porque eles estavam órfãos, porque não entendeu o que Jesus falou, eles correram e foram para casa. E a mulher continuou perseverando. Aleluia, Jesus, a mulher. A mulher persevera mais do que o homem. É verdade, Tiago, é fato. A mulher é mais sensível, a mulher ela vê coisa que às vezes vê demais. Sabe? Às vezes vê demais. Mas a mulher ela é mais sensível. Chegou o momento que Maria se agacha e ela consegue ver 2 anjos. Talvez se ela tivesse, sabe, pastor Isaías, desesperada, desequilibrada, e abaixasse da primeira vez, ia ver lençol, ia ver lenço dobrado, e não ia ver a revelação do Senhor. Mesmo assim, ela vendo 2 anjos, ela continuou ali até o fim, porque ela sabia o que tinha acontecido com ela lá no passado. Jesus tinha expulsado dessa mulher 7 demônios, e ela estava sendo grata ao mestre dela. E eu te digo, quando nós somos gratos ao que Deus faz nas nossas vidas, a janela do céu se escancara e a bênção de Deus se manifesta em nossas vidas. Se ela não perseverasse, Jesus ia aparecer para alguns deles, mas ele queria que Pedro, João percebeu em algum momento, na segunda viagem que ele fez, o lencinho lá dobrado, ele entendeu, compreendeu, mas depois que a mulher viu, então ela se agacha e ela consegue ver 2 anjos. Aí o Senhor mandou falar para a igreja: o que é que você tem visto nos últimos dias, no meio das tempestades em sua vida? Tem alguns que conseguem ver anjos, tem outros que conseguem ver vitória, tem outros que se desesperam. Mas nós, como igreja eleita de Cristo, nós precisamos firmar a nossa fé no Todo-Poderoso, que Ele ainda tem feito milagres aqui na terra. Jesus continua fazendo milagres aqui na terra, e nós precisamos tão somente contar essas maravilhas, Aguinaldo, que Deus faz com as nossas vidas.
Se os sinais seguirão os que creem, meu irmão, tenha certeza que vai acontecer nas nossas vidas, sim. Sabe por quê? Porque nós estamos buscando, meu irmão, algo que não é terreno, é algo espiritual. É algo que nós estamos nos preparando para receber lá na glória. Ele diz que tem uma coroa preparada para as nossas vidas. Então nós temos que perseverar, porque o profeta Joel falou que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E quando se cumpre lá no livro de Atos, nós vemos que Jesus não faz acepção de pessoa. Ele derramou para todos. Ele derramou para todas as nações que estavam ali reunidas. Mas só aconteceu por quê? Porque houve unidade. Quando nós nos reunimos num só propósito, as coisas ficam mais fáceis para nós fazer, missionário Dilano. Não fica difícil para nós fazer, sabe por quê? Porque houve uma reunião, houve ali, vai ter alguns questionamentos, vai ter algumas, como é que se diz, quando a gente não concorda com o outro, vai ter aquelas divergências. Mas quando a gente põe o nosso alvo em Cristo, não, ó, tu não concorda comigo nisso aqui, ó, tá assim desse jeito, mas nós estamos fazendo para Cristo, vamos fazer porque o nome do Senhor vai ser exaltado e glorificado. No meio do discípulo tinha pessoa desse jeito, que confrontava com alguma situação, que falava, que procurava, futucava de um lado e de outro, mas o nome do Senhor era exaltado e glorificado. Então quando aquela igreja primitiva, ela inicia ali no livro de Atos, todos tinham tudo em comum. Mas chegou um momento que a igreja cresceu e cada um começou a buscar os seus próprios interesses. Mas o nosso interesse nesta noite é buscar a Cristo. É buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque a palavra do Senhor diz que as demais coisas Ele acrescentará para as nossas vidas. Então quando Maria se agacha, que ela vê 2 anjos, ela começa a ver o cenário de uma forma diferente. Mas ela não desiste não, ela insiste. E os ouvidos dela estavam sensíveis quando ela ouviu a voz do mestre. E ela vai e manda o recado da forma que Jesus mandou para aqueles homens. Quando Deus te der um recado, tem muita gente falando o que Deus não mandou falar. Tem muita gente vendo o que Deus não mostrou. Mas quando Deus te mandar falar, fale. Fale da forma que Deus lhe mandou você falar. É para o bispo? Melhor ainda. Fica mais fácil. Não fica com medo não. Pode falar. Pode falar. Sabe por quê? Porque se for para me consertar, se for para me corrigir, meu irmão, é bom, sabe por quê? Porque quando a pessoa realmente é amigo do outro, ele chama e fala do que está acontecendo. E Deus opera, irmão Selma, na sinceridade. Porque Deus opera na verdade. A palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando tem verdade, tem libertação, tem transformação e tem cura. E nós só precisamos entender o que? Está doendo, mas se for para glorificar a Deus, eu quero ser tratado, eu quero ser transformado, porque eu quero ser nova criatura. Porque aquela mulher, ela era uma meretriz, mas Deus transformou em uma discípula. Apesar que naquele tempo mulher não tinha muito, sabe? Mas Jesus deu vida para ela. Jesus deu vida para aquela mulher. E mostrou que uma pecadora pode ser uma missionária. Pode ser um evangelista. Então não importa a condição que eu e você está. O que importa é que Deus está pronto para fazer o milagre nas nossas vidas. Quando Ele ressuscitou, meu irmão, Ele ressuscitou para que todos os vissem Ele ressuscitado. Ele teve um momento, ele teve umas 4 aparições que ele teve junto com os discípulos, sabe, mostrando o que ia acontecer, preparando para partir. Então creia que o nosso Deus, Ele tem trabalhado nesses dias ao meu e ao teu favor. E eu creio, pastor Isaías, como sempre tem falado aqui, nesses últimos dias Deus vai derramar um grande avivamento na igreja do Senhor. Eu vi o pastor Galado me falando com ele do que aconteceu com a igreja aqui. E ele me falando dos adventos que aconteceu com ele. Eu falei, meu amado, descansa no Senhor, porque Deus é fiel. Se uma porta se fecha, a outra se abre. E a gente temos que confiar nisso. Ele falou, esse testemunho que o Senhor está me contando aí só está alegrando a minha alma. Dessas coisas que estão acontecendo. Então no meio, Jó, de todas essas tempestades, no meio de todas essas reviravoltas que nós vivemos há um ano atrás, Deus está botando as coisas no lugar. E quero te dizer, Deus está nos colocando no lugar de elite. Deus está nos colocando no lugar de cabeça. Deus está nos colocando num lugar, sabe, em que a gente temos que glorificar a Ele e valorizar
tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então cada bloco que vai ser doado, cada pedra que vai ser doada, sabe? O melhor que Deus vai nos dar para nós construirmos, nós temos que absorver. Nós temos que arregaçar essas mangas, com certeza absoluta. Na próxima semana, varões, vocês vão estar viajando? Vai estar, né? Mas na próxima vocês vão voltar e a gente vai dar uma pegada aí para a gente concluir essa parte de bater a laje. Robson mais Roger já estão empenhados em concluir a planta, trazer o arquiteto para junto da gente, para a gente poder estar, sabe, concluindo essa parte da planta, para a gente botar a mão na massa e lançar o projeto, fazer o cordel, como eu pedi para fazer, pendurar ali para a gente, para as pessoas observarem e dizer, ó, está necessitando disso. E eu quero te dizer, Deus não vai deixar faltar. Quando nós observamos os detalhes de Deus nas nossas vidas, nós somos ricamente abençoados. A gente deixa a pastora Marilene de carregar fardos, porque é no detalhe, é na coisa mais simples, é numa vírgula que Deus fala através das nossas vidas. Eu não sou esse pregador todos da palavra não, mas o que Deus coloca no meu coração eu procuro transmitir. Se vai ter outro PhD, um coach da vida aí que vai pregar aquela bela mensagem e depois ele vai partir, para mim não importa. Eu aprendi uma coisa, eu não quero ser igual a Isaías, eu não quero ser igual a Jeremias, eu não quero ser igual a nenhum pregador bonito por aí não. Quero não, eu quero ser igual a Deus, a Jesus. A gente temos que trilhar o caminho do Senhor, porque Ele tem uma nova história para as nossas vidas. Nós temos que ter uma identidade. Nós precisamos ter uma identidade. Assim como esse discípulo deixou sua história registrada aqui na palavra, se nós tivermos coragem, nós vamos deixar um livro escrito antes de partirmos. Então, Deus nos chamou Maria como cabeça e não como cauda. E Ele pergunta nessa noite, o que é que você está vendo nesse cenário que você está vivendo nos últimos dias? O que é que nós estamos vendo, Tati, nesse cenário dos últimos dias? Será que nós estamos conseguindo ver anjos? Ou será que nós só estamos conseguindo ver problema? Ou será que a gente só está vendo gente brigando por um pedaço de chão, que quando partir daqui, é em todo canto. Em todo canto tem gente brigando por terra. É maldição. É o que o outro deixa por vivo. É. E olha e observa, não fez nada. Não arrastou uma palha para poder adquirir aquilo e está brigando. E não está brigando com estranho, não está brigando com família. E eu não estou falando da família de ninguém, eu estou falando da minha. Meu pai, quando morreu, não deixou nada para os meus irmãos, não. Não disse, ó, dê aquele pedaço de terra para fulano, para ciclano e para Beltrano. Não deu, não disse nada. Ele não falou nada. Minha mãe que se manifestou e fez a parte dela. Sabe por que ela disse? Toda vez que era dia dos pais, parava aqui na porta e trazia um presente para o pai. Ainda Maria, que precisasse de exame de DNA para comprovar realmente se era filho, não teve isso aí não. Mas eles faziam com carinho. E por que não honrar? Tu está entendendo, Maria? Está lá na terra. Teve um irmão meu que fez uma casa em cima dessa terra. Depois vocês mandam, eu não tenho medo não. Teve um irmão meu que fez a casa em cima de uma terra dessa. E ele conseguiu na justiça aquilo que ninguém nunca conseguiu. Passava 5 postes de energia dentro do pasto, que era do meu pai, e a Coelba não quis ligar a luz dele. Ele colocou na justiça. E esses dias a Coelba foi ligar a energia. E ainda colocou 110 e 220. Eu falei, só tu consegue isso. Coisa que ninguém pertinho tinha, ele conseguiu. Ele foi atrás do direito dele. E a Coelba já ligou a energia. Sabe? Porque eu digo, falo em relação à guerra e brigas por terra, porque tem acontecido muito isso. Aí minha mãe disse, ó, agora resta eles cercarem a parte dele, porque eu não vou ter despesa com esse serviço. Então, amados, e ela fala, ó, quando eu partir daqui, eu não vou carregar na minha urna funerária a terra. Então tem muitos que estão se apegando a coisas materiais e deixando de buscar a Cristo, e possa ser que não goze disso. Como tem muitos que vai morrendo e não vai gozando. E eu digo para tu, meu pai foi um desses que não era para estar aí vivo, aproveitando da aposentadoria para poder, sabe, desfrutar da velhice dele. E não teve esse tempo não. Se entregou
e morreu. E não gozou daquilo que era para gozar. Então, que nós venhamos pedir a Deus, sabe? Que quando nós meditarmos na palavra de Deus, nós venhamos meditar com detalhes. Pedir ao Espírito Santo de Deus, que o Senhor Jesus deixou aqui como nosso Consolador, para nos conduzir e nos guiar. Sabe como é que nós vamos vencer nesses últimos dias? Através da palavra. Busque a palavra, que você não vai ficar desesperado. Você até pode chorar a madrugada toda, mas a alegria vem ao amanhecer. Aleluia. Se nós confiarmos verdadeiramente em Deus, Ele opera o milagre. Então que nós venhamos nos ater nesses últimos dias, pastora Marilene, aos detalhes. Não olha para o caos não, porque se a gente olha para o caos, a gente não consegue ver anjo. E aquela mulher no meio do caos, no meio de todas as má notícias, no meio de uma partida, de uma pessoa que eles amavam, eles conseguiram ver anjo. Então que nesses dias nós venhamos conseguir, Maria, ver algo diferente do que as pessoas dizem, não tem mais jeito, não vai mais dar certo, não vai acontecer. Você precisa dizer, não, eu creio que o Deus que eu confio, Ele pode fazer o milagre. Então se você não está conseguindo ver esse milagre, não impeça que os outros vejam. Fica de pé. Se eu, Milena, não estou vendo o milagre, eu não quero te impedir, minha amada, de você ver Deus operando o milagre. Então eu preciso acreditar que esse Deus Todo-Poderoso, Ele tem feito prodígios, sinais e maravilhas, e esse prodígios, sinais e maravilhas tem que começar a atingir as nossas vidas. E eu sei que nesses últimos dias Ele tem derramado do seu Espírito, Ele tem falado a muitos corações, Ele tem feito grandes coisas em muitas pessoas, e nós precisamos contar esse milagre de Deus para que outras pessoas sejam transformadas e restauradas. E eu creio que Pedro, eu creio não, porque os outros evangelistas dizem que, tem um que diz, pastor Isaías aqui, que eles não creram no que a mulher falou. Muitas das vezes porque a pessoa não tinha uma referência no passado e hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus, mas muitas das vezes fugiu o nome. Andinho. O Anderson. Muitas das vezes, por uma situação do passado, as pessoas querem nos apontar hoje, mas nós somos nova criatura em Cristo Jesus e nós fomos transformados para a glória de Deus. Amém? Você crê na sua vitória? Amém. Você crê que Deus opera maravilhas? Amém. Então continue na sua posição, porque a Bíblia diz que os sinais seguirão os que creem.